Opa, e aí pessoal, tudo certinho? Tudo tranquilo, né? Bom, a gente dá uma parada aqui pra gente responder nossos amigos da internet e temos uma perguntinha aqui. Vamos lá? Me chamo Patrícia e sou de Salvador. Acho que sou médio em desequilíbrio porque nunca trabalhei mediunidade. Sinto às vezes uns frios noturnos sem febre e acordo muitas vezes com palpitações e mal-estar. Tive algumas experiências quando criança. As mais fortes foram a vidência por muitos meses de um preto velho. Tinha uns 15 anos, nem sabia o que era espírito. Fiquei muito vaidosa com isso. Depois de muito tempo, deixei de vê-lo. Outra coisa muito estranha aconteceu uma vez na sala de um cursinho pré-vestibular. Estava ouvindo a história envolvente de um professor de literatura. De repente algo aconteceu comigo e não sei explicar. Parecia que eu ia perder o controle, ia correr da sala, chorar, gritar, sei lá. Só lembro de estar fazendo um esforço enorme para me concentrar e não fazer nada disso. Nunca mais aconteceu. Amigo, quero saber uma coisa. Tenho que desenvolver a mediunidade? Sempre corri para o centro, na dor e fiz tratamentos espirituais. Eu estava decidida a desenvolver agora, mais por amor do que pela dor. Mas li recentemente no livro dos médiuns, e talvez tenha interpretado errado, que médium desequilibrado tem que se abster do trabalho mediúnico ou desenvolvimento mediúnico, não lembro bem, por risco de ficar mais atormentado. Então não sei o que fazer, estou confusa. Gratidão, Duda. Perfeito. Gratidão eu, Patrícia, pela confiança, né? Por mandar para nós esse áudio, né? Ah, deu para relatar ali perfeitamente, né? As fases da tua mediunidade, né? Ah, Tu falou uma parte ali que tu estava recebendo um preto velho, isso foi bem do que eu ouvi, e ficou um pouco melindrada, né? Isso é uma das coisas que nós, médiums, a gente precisa cuidar muito, né? Com os milindres, com o ego, com a vaidade mediúnica, né? E isso é uma coisa assim que leva o médium ao desequilíbrio. Nesse cursinho onde tu estava ouvindo esse professor e começou a sentir muitas coisas ali, mais uma vez prova, né, a tua mediunidade muito forte. A gente chama assim de mediunidade ostensiva, né? E tem que trabalhar sim, Patrícia. Tem que buscar o trabalho, tem que buscar a caridade como passista, trabalhar num atendimento fraterno, alguma coisa assim, tá? No livro dos médiuns ali fala o seguinte, tá, Patrícia? Que médiuns em desequilíbrio não devem procurar o trabalho espiritual. Mas esses médiuns devem buscar o equilíbrio nos estudos, tá? Isso é uma das coisas assim que eu aprendi assim a duras penas, tá? Por exemplo, lá na nossa casa dos Guerreiros da Luz, o centro espiritualista, há não muito atrás, há uns 5 anos atrás, se uma pessoa me procurasse com muita mediunidade, querendo ajuda, querendo trabalhar, eu já colocava ela para trabalhar. Só que a pessoa, geralmente, na maioria das vezes, poucas exceções, a pessoa dava trabalho, a pessoa incomodava, a pessoa estava desequilibrada com a mediunidade, então a gente só se incomodava com aquele médium. E o que acontece? O que é o equilíbrio que as casas espíritas buscam? Muitas fazem isso, mas tem outras que não, tá? Principalmente aqui em Caxias do Sul, eu conheço algumas que são assim, mas eu não quero falar nomes, senão parece que a gente está querendo se sobrepor. Eu não acho certo, mas é a minha opinião, tá? E não é querer criticar, mas sim externar a minha opinião. É de um médium ostensivo muito forte, o cara com mediunidade tu colocar a trabalhar. Esse ano mesmo aconteceu um caso lá em Guerreiros que foi assim impressionante. Chegou um rapaz, né? Chegou com o jalequinho. E aí, olha só o desequilíbrio, né? O que acontece? Quando tu chega numa casa espírita, num centro de umbanda, que tu quer falar com o dirigente, tu não vai chegar e vai direto conversar com o dirigente. Tu tem que passar por uma série de pessoas até chegar naquela pessoa, até o dirigente da casa.
E ele chegou lá querendo falar comigo, insistindo com o jaleco. E eu falei, cara, não pode. Não, mas é rápido. Não, mas o que que é? Insistente. E aí ele falou assim, não, eu tenho uma mediunidade muito forte, eu queria ver se tu me dá uma força e eu queria trabalhar. Eu falei, nem pensar mesmo. Tu quer trabalhar comigo? Eu vou te ajudar sim, mas tu tem que estudar 1 ano. Ah, mas 1 ano é muito tempo, eu não tenho tempo, eu tô atrasado. Mas por que tu te atrasou? E aí a gente tem que ser um pouco forte com essas pessoas, porque são pessoas desequilibradas, pessoas que se tu não souber dizer não para elas, elas acabam comprometendo o trabalho de uma casa. Eu falei, tu tá atrasado, mas eu sou responsável pelo teu atraso mediúnico, o único responsável é tu mesmo. Irmão, se tu quiser, tu tem que frequentar os estudos, estudar durante 1 ano, e depois de 1 ano receber o convite para o trabalho. Então, o que acontece? O médium, quando ele está... A maioria dos médiums, tá? E isso também me incluo eu. A maioria de nós, se a gente não estuda, se a gente não procura ler, aprender sobre passe, mediunidade de corporação, clarividência, projeção astral, umbanda, hinduísmo, budismo, estudar todas as linhas, todas as religiões, todos os segmentos para ver qual deles a gente se adequa mais, a gente começa a não ter respostas para a nossa vida. Então a gente precisa sim, viu, Patrícia, entender que todos somos médiuns desequilibrados, todos. Tem muito médium que trabalha em casas espíritas que são fachadas, tá? Pregam uma coisa, mas nos bastidores fazem completamente diferente. E lá em Guerreiros da Luz, assim, a cobrança é muito grande para os médiuns que trabalham lá dentro. Para te ter ideia, lá a gente começou esse ano com um juramento, fazer um juramento perante a espiritualidade, perante a casa, que não adianta tu vestir o branco dentro da casa e lá fora tu ser um lixo de pessoa. A gente tem que ser o que a gente é dentro da casa, a gente tem que ser lá fora. A gente não pode ter essa hipocrisia, entendeu? Então o que acontece, assim, no livro dos médios fala que médium em desequilíbrio não pode entrar no labor espiritual, eu concordo plenamente. Mas ele deve buscar a evangelização, o estudo, compreender a sua mediunidade. Uma coisa que eu sempre vou falar, a mediunidade que cada médium tem, ela não é do centro espírita. A mediunidade é da pessoa, é do médium. O médium que tem que procurar se desenvolver. Claro que os centros espíritas hoje são os locais que mais estudam mediunidade, mas tem outros locais também que são muito bons, entendeu? Então a gente precisa entender isso e buscar o trabalho. Quando a gente trabalha, quando a gente dá um passe numa pessoa, porque o médium, ele trabalhando ou não, ele está trabalhando na assistência. Eu sempre vou dizer isso. A pessoa trabalhando num centro espírita ou não, ele vai estar trabalhando meio que inconscientemente. O bom seria que nós trabalhássemos conscientemente. Às vezes tu está num local, aparentemente, onde não tem nada, naquele local ali tu está fazendo uma caridade, ou uma pessoa que não está bem, só de tu chegar perto dela, ela vai absorver tuas energias e vai começar a se sentir melhor. Só que quando o médium tira tempo, que eu sempre vou falar assim, ó, qual que é a maior caridade que existe? Não é dinheiro, é tempo. Nós não temos tempo para nada. A gente está sempre correndo, está sempre batendo metas, buscando ganhar dinheiro, trabalho, filho no colégio. A maior caridade que a gente pode prestar é tempo. Ter tempo para tirar 2 horas da semana para trabalhar num centro espírita, numa igreja, num centro de umbanda, num centro espiritualista, é uma coisa que nos falta. Então o que acontece? Quando você faz a caridade consciente de que você está fazendo, por isso que existe o estudo, o equilíbrio energético, você sente uma coisa que só é possível com a consciência da caridade, que é a paz do espírito. É uma coisa que eu falo para todo mundo assim, não tem como explicar. A paz, a sensação de estar fazendo bem. Só que aí entra o equilíbrio. Não adianta estudar, ler todos os livros, todas as obras de Allan Kardec, se você não bota em prática.
conhecimento que não é praticado, ele é lixo mental. Por que ele está na tua cabeça? Tá ali, não, eu ouço as pessoas, não, eu tô com esse conhecimento que se alguém algum dia precisar, eu vou falar para ele o que eu tenho que fazer. Ah, beleza, irmão. Mas você já testou? Você já percebeu se funciona de verdade? Ah, não, eu li isso no livro. Não, o professor me ensinou. Nós temos a verdade. Eu vou falar uma coisa, não existe certo e não existe errado. Existem formas diferentes de ver a vida, Patrícia. Cada um vê da forma que quer. E a verdade, ela só pode entrar por uma porta, é os nossos olhos, o nosso coração. A gente tem que colocar aquele conhecimento em prática, e se esse conhecimento der resultado para a gente se sentir em paz, melhor, sabendo que mesmo pequeno, por onde quer que a gente passa, a gente ajuda, a gente auxilia no amor, na caridade, já é um grande feito. Então, assim, ó, ali eu acho que tu leu errado, tá, Patrícia? O Evangelho fala que médios em desequilíbrio não pode entrar no labor espiritual. Concordo plenamente. O grande problema dos médiuns de hoje em dia é que nós não temos paciência para nada. A gente quer sempre tudo para ontem, certo? A gente já quer se desenvolver, já quer sair trabalhando, mas a gente tem que ter a humildade que para a gente pilotar um avião, antes a gente tem que fazer um curso de piloto. Antes da gente desenvolver a nossa mediunidade, praticar ela e colocar a serviço, a gente tem que entender ela, certo? Senão a gente acaba entrando nos egos e nos milímetros. Patrícia, que Deus abençoe o teu caminhar. Tu é uma irmã assim que dá pra sentir que tem uma energia muito boa. Aonde tu for, tu vai ajudar muita gente. E Patrícia, não queira, tá? Um conselho de um amigão aqui que nem te conhece. Não queira ir embora desse mundo sem pelo menos ter tentado, ter trabalhado, ter colocado em prática isso que tu tem chamado mediunidade. Eu sempre digo assim, mediunidade não é um dom, tá? É ferramenta de trabalho. Então é isso aí, meu amigo Ana. Um grande abraço, fica com Deus. Namastê.